Uma igreja em crise, um papa que resolveu aplicar uma punição a um outro papa, com a diferença que este segundo já estava morto, promovendo uma das cenas mais bizarras e grotescas da história da igreja, mas que não ficou sem punição. Vamos conhecer a história do Papa Formoso e do chamado Sínodo do Cadáver? Mais de 1000 anos atrás, a Igreja Ocidental estava em crise. Havia uma disputa acirrada entre Roma e Constantinopla sobre qual era a chefia da Igreja Cristã. Ondas de imigrantes se instalaram onde hoje estão Hungria e Bulgária, aumentando ainda mais as tensões, já que as duas cidades disputavam a soberania sobre uma população que passava por mudanças e com lealdades variadas. Esses conflitos levaram questões importantes sobre as qualidades exigidas dos líderes da cristandade e, durante este período, o equivalente medieval do impeachment foi usado com bastante frequência. Assim, um sínodo aconteceu em janeiro de 897 e nele foi julgado o então pontífice Formoso, papa entre 891 e 896. Lembrando que o sínodo eclesiástico realizado em Roma tinha como função julgar o cargo mais alto da cristandade por transgressões às tradições e costumes do seu cargo. O único problema é que o julgado Formoso já estava morto há 7 meses, quando o julgamento começou. Mas o novo Papa, Estevão VI, tinha a firme opinião de que, mesmo quando os líderes deixassem o cargo, eles poderiam ser punidos por suas infrações. O sínodo foi realizado em circunstâncias um tanto sombrias. O Papa Estevão VI ordenou que o cadáver de Formoso fosse removido de seu sarcófago e levado à Basílica de São João de Latrão, em Roma, para ser julgado. O cadáver foi adornado com adereços papais e colocado em um trono para enfrentar as acusações de que Formoso havia quebrado as regras da igreja. Um diácono estava presente para responder em nome do defunto. Estevão VI acusou o cadáver de quebrar o juramento, de não retornar a Roma e de ter obtido ilegalmente o título de Papa por já ser bispo na época em que foi eleito. Os supostos crimes ocorreram muito antes do julgamento. Em julho de 876, Formoso foi excomungado por se intrometer na política das potências europeias e proibido de celebrar missa pelo Papa João VIII. Mas, depois da morte deste último, a sentença de excomunhão foi retirada pelo sucessor de João, Marinho I, em 878, e Formoso voltou ao seu posto de bispo do Porto. Apesar de ter manchado seu histórico, Formoso foi eleito Papa em 1º de outubro de 891 e imediatamente envolveu-se novamente na política. Na Itália, encorajou a insurreição, persuadindo Arnulfo da Caríntia a avançar em direção a Roma e expulsar o imperador reinante. Arnulfo tomou Roma à força em 21 de fevereiro de 896, mas seu sucesso durou pouco, pois antes que tivesse a chance de avançar contra a fortaleza de seu adversário em Spoleto, ele ficou paralisado e não conseguiu continuar a campanha. A paralisia, aliás, era considerada um castigo divino na Idade Média. É importante lembrar que essa foi uma época em que o papado mudou de mãos em um ritmo alarmante. Quase todos os anos, entre 896 e 904, havia um novo papa, às vezes até 2. Formoso foi sucedido por Bonifácio VI, que morreu 2 semanas depois. Estevão VI foi o próximo a ocupar o trono papal. Ele havia sido um apoiador de Formoso, mas mudou de lado e agora estava alinhado com a família Spoleto. Sem surpresa, Estevão VI considerou Formoso culpado porque ele não poderia receber legalmente o título papal, já que ele era o bispo de outra sé
e havia retirado seu juramento de não celebrar a missa. Todas as suas medidas, atos e decisões judiciais foram anuladas, bem como suas ordens sacerdotais, que foram declaradas inválidas. Suas vestes papais foram arrancadas de seu corpo. Os 3 dedos que o Papa morto usara nas consagrações foram cortadas de sua mão direita e o cadáver enterrado em um túmulo no cemitério destinado a indigentes, apenas para ser removido após alguns dias e jogado no rio Tibre. Mas este julgamento, entre aspas, grotesco, não ficou sem punição. Depois do ocorrido, a popularidade de Estevão foi para o fundo do rio Tibre, junto com o corpo de Formoso. Ele foi deposto numa rebelião e estrangulado até a morte, ainda em 897. No ano seguinte, o novo Papa, João IX, anulou o Sínodo Cadavérico no Concílio de Ravenna e ordenou o retorno do corpo de Formoso, resgatado no rio, à tumba na Basílica de São Pedro. Como pode-se ver, a Igreja Católica é santa, mas alguns de seus homens não.